Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é banqueiro debocha de toda a esquerda brasileira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, note, eu gravei um vídeo para divulgar meu novo livro, meu e de Aribaldo Maia, né? O Cinismo e a Morte da Esquerda Brasileira. Esse vídeo que eu gravei vai ao ar na terça-feira da semana que vem. O vídeo de domingo seria outro, que eu gravei já no sábado, mas aí eu tava sábado à noite passeando pelo Twitter e aí vi um vídeo do André Esteves que para mim é a prova cabal do acerto teórico da tese que eu e Aribaldo Maia desenvolvemos no livro sobre a morte das esquerdas. No vídeo de terça-feira eu vou desenvolver melhor a ideia, mas já adiantando para vocês, a tese da morte das esquerdas é falar que hoje, na conjuntura atual brasileira, a classe trabalhadora não consegue se apresentar como sujeito político com independência e autonomia de classes, pautando o seu projeto, né? Seu projeto de classe, sua estratégia política, seu projeto nacional. Então a gente não tem no plano nacional a classe trabalhadora atuando enquanto sujeito político se contrapondo aos interesses da burguesia e do imperialismo. No fundamental é isto. Então não é só um momento de defensiva estratégica, porque é possível estar numa defensiva estratégica, mas mesmo assim você ter a classe trabalhadora organizada, pautando o seu projeto. Ainda que naquele momento ela esteja sendo derrotada, inegavelmente ela é um sujeito político nacional em confronto com as outras classes. Exemplo clássico disso. Por exemplo, a classe trabalhadora da Alemanha perdeu a Revolução Alemã, né? Perdeu, foi derrotada. A Rosa Luxemburgo foi assassinada, o Karl Liebknecht foi assassinado, os espartaquistas foram presos e tal. O fato da classe trabalhadora alemã ser derrotada na Revolução Alemã de 1918 a 1919 não nega que a classe atuava com um projeto político muito claro em contraponto ao projeto da burguesia, né, e da monarquia do Estado burguês alemão. Perfeito? Outro exemplo que a gente pode dar é nos anos 80 no Brasil, né? Nos anos 80 no Brasil, classe trabalhadora, a partir de diversas organizações, né, como o PCB, o PCdoB, o PDT, o PT, o MR8 e por aí vai, ela tinha um projeto político, inclusive se expressou com muita força no cenário eleitoral, por exemplo, de 89. A gente foi derrotado, mas assim, na eleição de 89 ficou muito claro, assim, explícito, a divisão entre um projeto político de esquerda, ali representado naquele momento principalmente pela candidatura do Lula e do Brizola, e o projeto político da burguesia e do imperialismo, representado fundamentalmente, né, no final da corrida eleitoral, pelo Fernando Collor de Mello, sabe? Então assim, derrota não significa necessariamente morte da esquerda. O que a gente está chamando de morte é uma condição, como fazer uma metáfora de luta, é tipo assim, perder pro WO. Você não tá nem disputando, tá ligado? Você não tá nem sendo derrotado no sentido de que você tá lutando e teve chance e foi pro enfrentamento. Não, você tá fora do game, você tá fora do jogo. É isso que a gente tá chamando de morte das esquerdas e a gente analisa em detalhes no livro. Coloca o livro aí na tela, Maxwell, por favor, a capa dele. E busca dar uma explicação teórica, filosófica, histórica, política para essa derrota e apontar os caminhos de superação. E aí, o banqueiro André Esteves, parceirão do Fernando Haddad, que mandava no Ministério da Economia na época do governo Bolsonaro, com Paulo Guedes, continua mandando no governo Lula 3, bota a foto aí do André Esteves e do Fernando Haddad, ele, né, deu uma declaração que é muito claro, isso que eu tô debatendo para você. E veja, não é o problema que a gente lutou e foi derrotado. O problema é não ter luta. É nesse sentido que se fala de morte da esquerda brasileira, percebe? E aí um perfil postou no Twitter, vou aqui mostrar o perfil e tal, um corte de uma fala, de uma palestra do André Esteves, ele se vangloriando, dizendo assim, meu irmão, a gente tá pintando e bordando, a gente tá tocando a desgraça e não acontece nada, não tem resistência, não tem luta, não tem protesto, tá tudo massa. Veja, foi um deboche, foi uma tapa na cara, assim, ó, pá, 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 puf.
tapa na cara de todo mundo que é de esquerda nesse país, que é comunista, que é socialista, que é anarquista, que é ecossocialista, que é, sabe, que é a porra toda. Foi uma tapa na cara, assim, pá, pá, pá. É tipo assim, eu estou lhe lascando e você nem sequer consegue reclamar. Então, presta muita atenção nessa declaração. Presta muita atenção no que é dito pelo banqueiro do BTG Pactual, André Esteves. Vamos abrir aqui. Abrir aqui. O perfil é o perfil da Suave. Suave. Aqui. Vou abrir. Vamos lá. Presta atenção, viu, gente? Muita atenção no que vai ser dito agora. A gente, nos últimos 3 anos, privatizamos 3 das 6 maiores empresas sob controle do Estado. Privatizamos esse ano a Sabesp, que é a maior empresa de saneamento do Brasil. Privatizamos ano passado a Copel, que é era a maior empresa sob controle estatal de energia, e no ano anterior privatizamos a Eletrobras, coisa que há 10 anos atrás a maioria de nós aqui acharia impossível de acontecer. E para lembrar, privatizamos a Eletrobras 3 meses antes da eleição. E nós tivemos o privilégio de ser o coordenador das 3 privatizações, da Sabesp, da Copel e da Eletrobras, porque é um enorme privilégio, uma enorme responsabilidade para nós, BTG. Agora, há 3 meses de eleição, nós privatizamos a 3ª maior estatal do Brasil e não teve um protesto. Não apareceu ninguém na sede do BTG com um cartazinho de cartolina dizendo sou contra, né? Todos aqui, a maioria, somos de uma geração que vimos as privatizações ali no final dos anos 90, né, que aconteciam no Rio de Janeiro, na Praça 15, que virava assim, uma praça de guerra, gás lacrimogêneo, investidor levando pancada, sindicalismo, confusão de você não sabia para o que estava acontecendo, né? Dessa vez a gente privatizou a Eletrobras 3 meses antes da eleição e não apareceu ninguém com cartazinho de cartolina para falar sou contra. Então a sociedade brasileira mudou. Vocês viram, assim, do ponto de vista prático, o que eu acabei de explicar para vocês. A questão não é lutar e perder. Gente, na luta política, lutar e perder é normal. A brilhante Rosa Luxemburgo, ela tem inclusive uma reflexão muito boa sobre o aspecto pedagógico da luta, mesmo na derrota. Como mesmo a derrota, mas a derrota tática, né, gente? Não a derrota estratégica. Mesmo com a derrota, você pode acumular força política, ideológica, organizativa, né? Então, assim, eu, inclusive, faço esse debate, ainda que um pouco mais rápido, no meu livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução do Século XX. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Então, assim, não se trata de lutar e perder. Acontece. É do jogo, né? Você pode lutar agora, perder, ganhar amanhã, perder de novo e tal. Sabe, não é isso que está em debate. O que está em debate é a incapacidade até de lutar, né? Até de oferecer a famosa resistência, né? A luta contra o retrocesso. É isso que o banqueiro está falando. E aí o que ele fala, veja o diagnóstico do cara, né? O cinismo miserável, arrombado. É assim, ó, há 10 anos atrás era impossível imaginar privatizar a Eletrobras. Agora a gente privatizou, não aconteceu nada. Percebe? Veja, tem um negócio muito grave aqui. E aí, quando o banqueiro fala que privatizou a Eletrobras há 3 meses da eleição, veja, tem uma coisa que ele não destacou, mas vale destacar. Isso significa que nenhum dos candidatos competitivos se comprometeu a revogar a privatização da Eletrobras. É claro que do Bolsonaro a gente não vai esperar isso, porque Bolsonaro é um bandido fascista entreguista, né? Mas e o outro que estava disputando com o Bolsonaro, né? Inclusive, recentemente saiu uma matéria que as ações da Eletrobras subiram de valor na Bolsa porque o governo Lula tá para desistir da ação judicial questionando aspectos da privatização. Bota na tela aí, Maxwell, a notícia, por favor. Aí essa hora, claro, alguém vai falar assim, mas Jones, tem minoria no Congresso, não dá para fazer nada. Isso é mentira. O professor Gilberto Bercovitch, lá de São Paulo, um dos maiores intelectuais no debate, né, sobre economia pública, direito público, empresas estatais e por aí vai. Ele deu uma entrevista fantástica para o Opera Mundi, entrevista conduzida pelo Breno Altman, em que ele fala o que dá para fazer sem o Congresso. Inclusive ele fala que esse negócio de entrar com ação judicial para questionar a privatização, isso é mero divisionismo para quem não quer fazer nada. Bota aí na tela, Maxwell, por favor, o banner, né, da entrevista do professor Bercovitch com o Breno Altman para o Opera Mundi. É assim, você quer discordar, nem reclame comigo, viu? Vá lá reclamar com o Bercovitch, sabe? Vá lá na USP reclamar com o Bercovitch.
Então veja, gente, esse vídeo para mim é a prova clara e inequívoca da necessidade de a gente precisar refundar a esquerda brasileira. Refundar do ponto de vista teórico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista concepção de organização popular, dado a incapacidade desse sujeito histórico atuar com independência de classe, pautando um projeto político da classe trabalhadora. No vídeo de terça-feira, eu desenvolvi vários aspectos que estão argumentados no livro, né, O Cinismo e a Morte da Esquerda Brasileira. Bota o livro mais uma vez na tela, Maxwell. E aí, eu não vou reforçar esses argumentos não, que vai estar tudo no vídeo de terça-feira, que é um vídeo de mais de 30 minutos. Eu só quero destacar uma coisa para vocês. Um dos aspectos que a gente debate com profundidade no livro, eu e Eribaldo, e que está no vídeo de terça-feira, é o conceito de iniciativa política. Veja, em toda conjuntura sempre acontece imprevistos. A conjuntura ela é necessariamente dinâmica, ela é necessariamente contraditória. Ela apresenta oportunidades, ela apresenta contradições. Então, por exemplo, veja, há um mês atrás, ninguém imaginava que estaria no centro do debate político, como está agora, a questão da violência policial. Porque, veja, a violência policial vem crescendo no Brasil há anos, né? E aí, barbárie por cima de barbárie na Bahia, barbárie por cima de barbárie no Rio de Janeiro, barbárie por cima de barbárie em São Paulo, barbárie por cima de barbárie em Pernambuco, barbárie por cima de barbárie no Amapá, e por aí vai indo. Dito isto, a gente não conseguia levantar um debate sobre violência policial. Veja, aconteceu uma série de tragédias, e aí vem a morte do Tiago, né, assassinato, melhor dizendo, do Tiago aqui em Camaragibe, em Pernambuco, pelo sargento da PM. Aí vem o assassinato do rapaz que era sobrinho do Eduardo Tadeu, lá no Mercado Oxo, em São Paulo. Aí vem a polícia que joga um rapaz da ponte. E aí depois vem a polícia de São Paulo que agride uma idosa. Enfim, uma série de casos no curto espaço de tempo que colocou no centro da cena política o debate sobre violência policial, aumentou a pressão para demitir o Guilherme Derrite, aquele canalhazinho, e fez com que o Tarcísio desse um recuo tático, dizendo que agora é a favor das câmeras no uniforme da polícia. Veja, há um mês atrás, ninguém esperava que a gente estaria, nesse momento, debatendo a violência policial. Alguém vai dizer assim, mas Jones, isso passa. Veja, passa a depender do uso que você faz das oportunidades que aparecem na conjuntura. Do mesmo jeito que quando, alguns poucos meses atrás, estava tendo mais de 150 mil focos de incêndio no Brasil, de queimados no Brasil, se abriu uma oportunidade gigantesca de fazer um debate político sobre como o novo teto de gastos e austeridade impede uma política séria de combate ao desmatamento e às queimadas, à degradação ambiental e enfrentamento às mudanças climáticas. Veja, é isso. Do mesmo jeito que a tragédia no Rio Grande do Sul criou uma oportunidade política gigantesca para, de novo, questionar os dogmas da austeridade, para colocar em perspectiva uma reconstrução do Rio Grande do Sul em outro modelo de urbanismo, percebe? E não foi aproveitado. Então, assim, a conjuntura ela é sempre dinâmica. Ela tem sempre contradições. Do mesmo jeito que há 2 meses atrás, ninguém imaginava que iria explodir no Brasil inteiro o debate sobre o fim da escala 6x1 ao ponto de se conseguir o número de assinaturas na PEC para apresentar o projeto, o mesmo Congresso sendo de maioria reacionária. Então, assim, a realidade é dinâmica, ela está em movimento, ela está em contradição. Qual é o papel da ação política revolucionária, transformadora? É ter uma análise científica muito qualificada da realidade e conseguir aproveitar os momentos, né? O Maquiavel falava da virtu e da fortuna, né? Da virtu e fortune. A virtu é a virtude, é como se numa linguagem mais moderna a gente traduzisse na capacidade política, na capacidade analítica, na capacidade teórica, na coragem, no entusiasmo, na capacidade de organização, de liderança e por aí vai. E a fortuna é o acaso, velho. É o incontingente, né? O imprevisto na história. Então, assim, sempre vai acontecer contradições. Sempre vai acontecer problemas. Então, hoje, sei lá, dando um exemplo, hoje o governo Ronaldo Caiado em Goiás parece muito sólido, tem mais de 70% de aprovação. Pode ser que daqui a 6 meses, não, o governo esteja numa crise nas cordas, sabe? Tipo, é isso. Assim, a conjuntura é dinâmica para o bem e para o mal, né? Hoje em dia todo mundo olha pro playboyzinho lá da família Campos, João Campos, como um grande prefeito popular, não sei o quê. Em 2022 o João Campos era vaiado em todo canto que ia. Em todo canto que ia. Era vaiado, era chamado de príncipe, de prefeito que não trabalhava, de prefeito TikTok, de prefeitinho. Então, assim, conjuntura ela é dinâmica necessariamente.
nessa dinamicidade da conjuntura, você tem que saber aproveitar as oportunidades para ter iniciativa política, percebe? Para conseguir pautar os interesses da classe trabalhadora, para conseguir pautar a sua agenda política, seu programa político, aproveitando as brechas que sempre aparecem nas próprias contradições da realidade. Só que para isso você precisa ter, primeiro, disposição de enfrentamento, compromisso ético-político com a transformação radical da realidade, com um programa revolucionário, capacidade de organização de base, capacidade de mobilização popular, porque não adianta só ter boas ideias, precisa ter espírito de iniciativa, né? Espírito de iniciativa. Então veja, um dos sintomas que mostra que a gente precisa de uma transformação radical disso aí que se chama de esquerda no Brasil é que não importa o que aconteça na conjuntura brasileira, está sempre numa situação de imobilismo. A maioria do que se chama de esquerda, sempre. Bicho, ó, pode descer Jesus Cristo amanhã e Jesus Cristo falar assim, banqueiro é coisa do Satanás e a taxa de juros no Brasil é obra do demônio. Mesmo assim, o governo Lula não vai falar nada. Com Jesus Cristo não vai fazer nada. Com Jesus Cristo descendo assim. Diz assim, meu irmão, traga boa nova. No Brasil a taxa de juros é coisa do demônio. Não vai acontecer nada. Percebe? Eu vivo falando aqui com vocês que, por exemplo, um dos instrumentos mais importantes que a presidência da República tem para pautar o debate público é a possibilidade de convocar as cadeias de rádio e TV sempre que quiser, toda semana, se quiser, para orientar o debate político na sociedade, divulgando, disputando uma agenda política, né? Inclusive fazendo pressão à esquerda no Congresso Nacional. Isso nunca foi usado, né, para uma agenda à esquerda. Foi usado agora para divulgar um pacote neoliberal de corte de gastos, que meteram no meio uma promessa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e que ficou para o ano que vem, e para dizer que iam mexer no privilégio dos militares, que não foi apresentado agora no pacote e ficou para depois também. Aí eu acho engraçado que toda vez que eu lembro que o presidente Lula não convocou as cadeias de rádio e TV para falar dos 60 anos do golpe empresarial militar, não convocou as cadeias de rádio e TV para falar da tragédia no Rio Grande do Sul, que atingiu quase 2 milhões de pessoas, não convocou as cadeias de rádio e TV para falar das mais de 150 mil queimadas do Brasil, não convocou as cadeias de rádio e TV para falar dos planos golpistas de 2022, inclusive para assassinar ele, Alckmin e Alexandre de Moraes. Aí eu falo isso, as pessoas não respondem e me atacam, né? O Kiko, dono do DCM, num vídeo recente, ele veio me atacar. Ele, mas o que isso tem a ver? Por que não falou disso? Por que não falou daquilo? Aí tá atacando o pronunciamento do Haddad. O que isso tem a ver? Por que isso tem a ver, né? Nunca usa a capacidade de comunicação da presidência para pautar um debate à esquerda e chama as cadeias de rádio e TV para divulgar pacote neoliberal que limita o crescimento do salário mínimo e ataca o BPC. Percebe? Então, é isso. Veja, o banqueiro, ele demonstrou claramente, de maneira factual, a tese que a gente vem debatendo, que é necessário um processo que não é fácil, que vai ser doloroso, que vai ser duradouro, mas que tem que começar o quanto antes, não só do ponto de vista de cada organização individual, né, mas do ponto de vista da classe trabalhadora, de reorganização da esquerda brasileira, se a gente quiser futuro. Porque a esquerda morreu ao ponto de que o cara debocha dizendo assim, ó, a gente pegou uma das estatais mais importantes do Brasil, privatizou ela 3 meses da eleição, o BTG Pactual estava diretamente envolvido e não apareceu um protesto na porta do nosso banco. E aí, gente? Como é que a gente responde isso? Sabe? Acho que esse é o debate, essa é a questão central para a gente pensar nos rumos do Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.